dos ícones da cidade de São Paulo. Aí a construção do monumento, que também é um mausoléu. O nome deles, então, marca a sigla MMDC. E aí, meus caros viajantes, vamos então visitar um dos maiores ícones aqui da capital paulista, o Monumento aos Heróis da Revolução Constitucionalista de 1932. E você então é o meu convidado para mais esse passeio aqui no Trips e Flix. Bom, a gente está saindo, vamos pegar ali o primeiro semáforo para poder atravessar. Esse aqui é o portão 1 e 2 do Ibirapuera. O único ponto de travessia é esse próximo semáforo. Já sabe, né, que é uma área complicada aqui fora do parque. Vamos lá. Caiu. Não façam isso. Tem que ter anos de experiência. Ali, Praça Ibrahim Nobre. Erguendo-se a 72 metros de altura, o Obelisco Mausoléu não é apenas o maior monumento de São Paulo. É um livro de mármore aberto que conta uma das histórias mais dramáticas do Brasil, a Revolução Constitucionalista de 1932. Cada detalhe desse gigante de puro mármore italiano esconde simbolismos poderosos. Os 4 estudantes MMDC, que viraram mártires, repousam aqui. 800 urnas guardam os heróis anônimos da Revolução. Poemas de Guilherme de Almeida, que lutou nesse conflito, estão gravados a ouro, ecoando como versos de batalha. E a frase arrepia: viveram pouco para morrer bem, morreram jovens para viver sempre. O escultor Galileu Emendabile, fugindo do fascismo italiano, despejou toda a sua emoção pessoal nesta obra. E o engenheiro alemão Ulrich Edler transformou em realidade esse grito de liberdade contra a opressão. E uma dica: visite o obelisco do Ibirapuera às 9 horas de 9 de julho, quando o sol ilumina exatamente a inscrição principal. Um dos ícones da cidade de São Paulo. Controlado pela polícia militar. Aqui, ó, Fundação Pro Monumento ao Soldado 32. E a gente pode visitar aqui o obelisco. Vamos assinar o livro. Olha só, em mármore. Que é a reprodução dos soldados constitucionalistas. Revolução de 32, o resumo é São Paulo contra todo o Brasil. Pois é. Em 1932, São Paulo pegou em armas contra o governo provisório de Getúlio Vargas, em um dos maiores levantes cívico-militares da história brasileira. Mais que uma rebelião, foi um grito por democracia, a última guerra civil do Brasil. Vargas governava sem Constituição desde a Revolução de 1930. São Paulo, então a locomotiva econômica do país, exigia eleições e federalismo. O massacre de 4 estudantes em 23 de maio de 1932 virou símbolo.
35 mil combatentes, incluindo mulheres e civis, participaram do conflito. Foram 87 dias de combate, de julho a outubro. Aí a construção do monumento, que também é um mausoléu. Olha só, tem a gavetinha do Coronel Romão Gomes. Bem aqui, ó. General Taliba Leonel. O monumento começou a ser construído em 1947. Era para ser concluído para o 4º centenário de São Paulo, em 1954, mas só foi concluído em 1970. Ainda assim, sua inauguração simbólica aconteceu no dia 9 de julho de 1955, um ano após a abertura do Parque do Ibirapuera e do lançamento do Monumento às Bandeiras. Sob essa tocante homenagem aos soldados desconhecidos que morreram em batalha, estão sepultados os corpos dos estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Uma pequena luz bem tênue que ilumina. Aqui estão os nomes de Mário Martins de Almeida, Euclides Bueno Miragaia. Antônio Américo de Camargo Andrade e Drauzio Marcondes de Souza. O nome deles então marca a sigla MMDC. De orações. O interior do obelisco tem uma forma de cruz, onde são encontrados painéis feitos com pastilhas de mosaico veneziano, que representam o nascimento, o sacrifício e a ressurreição de Jesus. Os restos mortais de Guilherme de Almeida e Ibrahim de Almeida Nobre, ex-combatentes e, respectivamente, considerados como o poeta de 32 e o tribuno de 32, se encontram sepultados dentro do mausoléu, bem como os de Paulo Virgínio, considerado um mártir do movimento. Olha o túmulo aí do Ibrahim Nobre.
Outro túmulo de destaque, Guilherme de Almeida. São 33 arcos no mausoléu, representando os 33 graus da maçonaria. O obelisco ficou fechado à visitação durante 12 anos, recebendo público apenas em eventos especiais, como a comemoração do dia 9 de julho. Ele foi reaberto no dia 9 de dezembro de 2014, após uma grande reforma que solucionou vários problemas hidráulicos e de acústica. Foram cerca de 50 mil combatentes que se juntaram à causa, com destaque aos 450 gaúchos e 3 mil sul-mato-grossenses contra todo o efetivo das Forças Armadas e Forças Públicas Estaduais. A derrota foi esmagadora, e os líderes do movimento foram enviados ao exílio em Portugal. Entre os paulistas, as baixas são estimadas em mais de 1.000 mortos. Apesar da vitória militar, Getúlio Vargas foi pressionado a convocar uma Assembleia Constituinte, que promulgou a Constituição de 1934. O 9 de julho é comemorado com desfiles e homenagens em um feriado civil no estado de São Paulo. Eu espero que você tenha gostado da experiência e que as informações lhe tenham sido úteis. Ajude o canal deixando seu like, compartilhando, comentando o vídeo, ativando as notificações e não se esqueça de acompanhar os nossos próximos lançamentos aqui no Trips e Flix. Agradeço a sua audiência, um grande abraço e até breve!